Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje vamos falar sobre a minha primeira experiência como au pair com uma família indiana. Antes de eu começar a falar sobre isso, se você é novo aqui no canal, eu tenho uma playlist aqui no canal onde eu falo sobre o meu processo, de como foi ser au pair antes de 21 anos, como foi match e rematch e enfim, tudo eu contei pra vocês, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E se você gostar desse vídeo, se você gostar do canal, não se esquece de se inscrever e de deixar um like aí pra nós, que ajuda bastante. Então hoje, gente, hoje vim contar como foi a minha experiência com uma família indiana. Não quero colocar que todas as famílias indianas são assim e que, enfim, não tem essa. Eu acho que as meninas nos grupos, elas ficam muito, indiana é desse jeito, indiana é daquele jeito, família não vai pra família indiana e coisas do tipo. Eu não acho que isso é verdade, depende muito, varia muito, você não pode colocar um rótulo ali neles e falar que todo mundo é assim. Então, não tô aqui pra isso. Vim contar um pouco como foi a minha experiência. Em geral, minha experiência foi muito positiva. Sim, tive alguns problemas, como eu tive problemas com a minha família do segundo ano. Eu acho que lidar com pessoas nunca é 100% ok, sabe? Ainda mais quando você lida com elas 24 horas por dia, não é que vai ser tudo perfeito e maravilhoso, né? Não dá pra vir pra cá com esse pensamento de Alice. Pra vocês terem uma noção, gente, a Índia é gigantesca. Nossa, é muito grande, assim. Tem várias culturas, religiões e tudo misturado. Uma parte da Índia é mais liberal, a outra não é, depende da cultura, família e tudo. Então assim, não tem como você generalizar a Índia como a gente querer generalizar outros lugares. Não é Caminhos das Índias, tá? A vida real, não tem como a gente achar que é aquela coisa toda linda e maravilhosa. Não é, enfim, é o que eles mostram na televisão. Mas enfim, essa minha host family, eles não eram americanos, não eram nascidos aqui, eles nasceram na Índia, foram criados na Índia, fizeram faculdade lá, pelo menos a mãe fez, o pai não, e eles se mudaram pra cá depois disso, eles abriram uma empresa aqui e eles se mudaram pro Texas, em San Antonio, que era onde eu morava. Acho que nessa parte do Texas em geral tem bastante indiano, e eu não sei se é por causa do clima ou enfim, Texas e Seattle. Seattle é porque tem muita gente que trabalha em TI lá e, enfim, vem muita gente da Índia, mas, enfim, não sei. Realmente não sei. Resumindo, eles não eram americanos, eles vieram pra cá mais velhos, ou seja, eles eram totalmente indianos. As crianças nasceram aqui, mas elas... Enfim, elas eram americanas praticamente, sim. Elas... não americanas, mas assim... elas tinham um lado delas americanas que eu conseguia ver nelas, mas não nos pais tanto. Bom, pontos positivos e negativos, por que eu escolhi eles e tal. Primeiramente eu escolhi eles porque assim que a gente teve o primeiro Skype eu tive um feeling gigantesco com a mãe. E eu sempre tive uma curiosidade sobre a Índia e eu achei, tipo, meu Deus, eu tô indo para os Estados Unidos e eu ainda vou ter uma família indiana, ou seja, eu vou entrar em duas culturas totalmente diferentes, o que pode ser muito legal ou pode ser muito ruim, no caso. Então esse foi meu primeiro feeling. Segundo, as crianças elas eram bem mais velhas, elas tinham 5, 10 e 15 anos, elas estavam nessa faixa. Então, eu queria crianças mais velhas, eu não queria criança pequena, tipo 2, 3 anos. Outra coisa ótima, eu também ia ter um break no meio do dia, assim, eu queria muito, porque eu sou uma pessoa totalmente matinal, eu gosto de ter o break no meio do dia, pra eu poder fazer minhas coisas, depois eu volto trabalhar, trabalho até mais tarde, do que eu ter um dia corrido e terminar de trabalhar às 6, e daí eu sei que eu já não vou mais fazer nada, entendeu? Então esse era outro ponto. E outro ponto também era porque eles eram vegetarianos e eu também sou. Então isso ajudou muito. Eu acho que, enfim, você tem que procurar famílias que tem uns pontos que provavelmente vão te ajudar a não ter um grande impacto quando você chega na casa. Então esses foram os pontos que eu gostei. Pontos negativos. Eu ia pra uma cidade no Texas e eu não sabia muito do Texas, enfim, mas hoje é um dos lugares que eu mais gosto. A vida te dando uns tapas na cara.
2, eu ia ter curfew, eu ia trabalhar de sábado. Eu tinha um curfew que eu sei lá que horas que era, porque eu quase nunca cumpria. Eu lembro muito bem que, tipo, na minha última semana, assim, eu achei o livro que eles te dão com as regras da casa e tal. E eu percebi que eu sempre quebrava o curfew. Porque o curfew era uma hora e eu achava que era outra. O curfew da noite, enfim, eu fazia isso. Eu trabalhava de sábado, não venha pra família que trabalha de sábado. Eles vão falar, você vai trabalhar um sábado sim, um sábado não. Mentira, você vai trabalhar todos os sábados, sim. E se bobear, vai trabalhar sábado e domingo. Terceiro ponto, eles não eram muito flexíveis, ou seja, eu tinha que avisar 50 mil anos antes quando eu queria tirar férias e programar e tal. O que eu fiz com eles foi tirar meu final de semana off do mês, e a segunda e a sexta, então eu consegui viajar pra vários lugares. E a cidade que eu tava no Texas, ela era uma cidade muito grande de espaço, mas ela era muito pequena, ou seja, todos os voos eu tinha que ir pra uma cidade maior. Então assim, se você tá vindo aqui com o intuito de viajar, você tem que estar relativamente bem localizada pra você conseguir comprar voos baratos. Então, essa fica a minha dica aí pra vocês. Bom, quando eu cheguei lá, eu não sabia muito da cultura deles. Eles eram de uma cultura chamada... Eu anotei aqui. Tá. Eles eram... Eu vou dar uma resumidinha sobre a cultura deles pra vocês terem uma noção. Eles eram de uma cultura chamada Sikh. É uma religião da Índia, onde o guru deles é o Nanaka, que tinha por objetivo criar uma religião que fosse a fusão entre o islamismo e o hinduísmo. Uma das ideias pregadas pelo sikhismo indica que existe um karma, uma influência na vida atual, de ações cometidas nas vidas anteriores. Então tudo que, tipo, aconteceu nas nossas vidas, tudo que a gente tá passando agora é por alguma coisa que a gente fez nas nossas vidas anteriores. Karma. Além disso, os Sikhs são defensores da tolerância e da igualdade e acreditam que somente através dos nossos próprios esforços somos capazes de nos libertar. E eles iam num templo todo domingo que se chamava Gurdwara. E era muito... foi uma imersão, assim, numa coisa muito diferente, sabe? Me deu mais vontade de ir e conhecer a Índia. A gente chegava no lugar, a gente tinha que tirar o sapato, e daí na hora do culto todo mundo sentava no chão e era tipo dividido, um lado era homem, do outro lado era mulher, e no final do culto todo mundo ia pra cozinha e eles comiam junto, eles faziam tipo meio que uma festinha todo domingo. Eles falavam muito sobre igualdade, sobre karma, essas coisas, e eu achava super legal e interessante, até que teve, tipo, um ano novo deles, e eles me vestiram, tipo, com as coisas lá, e o negócio no cabelo e tal, e eles sempre falavam muito sobre igualdade. Essa religião que eles não cortam o cabelo nunca, porque uma vez a minha hosta me explicou que parece que eles acreditam que a nossa inteligência, como tá na cabeça, se a gente corta o nosso cabelo, a gente tá cortando a nossa inteligência. Enfim... Eles eram... a minha hosta, eu sempre perguntava as coisas pra ela e ela ficava super feliz de me explicar sobre a religião deles. Enfim, é isso. E eles falavam numa língua chamada Punjabi. A hosta falava hindu, se não me engano. E a minha menina pequena tava aprendendo na época, até que eu aprendi algumas palavras. Ou seja, eu achei essa parte super legal, eu aprendi várias coisas que eu achei que, enfim, provavelmente eu não queria aprender se eu não tivesse com eles. Eu tive alguns problemas, tipo, eu trabalhava muito mais, eu não gostava de sábado, normalmente eu era pra ficar off às 2, eu ficava off bem mais tarde. As crianças, elas eram extremamente educadas, tipo, a minha fofa, ela fazia de tudo, ela não deixava as crianças, tipo, maltratar de algum jeito e tal, e as crianças já sabiam disso, que senão elas iam, enfim, né, algo ia acontecer. E tive um super bom relacionamento com os pais e com as crianças. Eu lembro que eu ia no shopping com a minha menina mais velha, a gente fazia compras juntas, a gente tomava café, nós duas amávamos fazer planner. Eu lembro que a gente ia num café bem perto de casa, que tinha perto da H-E-B, quem é do Texas sabe. E a gente sentava lá e a gente ficava, enfim, fazendo nosso bullet journal e era super, super, super legal. O pai trabalhava demais e eu mal via ele. A gente teve sim algumas opiniões contrárias, opostas, né? Muito delas eu acho que foi por causa da religião. Eles
eles eram bem restritos e eu acho que algumas coisas que a menina mais velha, como ela tava em fase de crescimento, eu acho que ela olhava pra mim como uma inspiração. Então muitas das minhas roupas, muito do jeito e tal, ela queria fazer igual e isso não era muito legal, assim, mas assim, ao mesmo tempo não tinha como parar de ser eu e ela também não tinha como parar de, enfim, é fases, crianças têm fases. Hoje, ano passado, quando eu fui ver eles, ela é tipo, meu Deus, sério, a gente é super amigas, ela sempre me contou tudo e, enfim, eu amo minhas crianças. Eles eram crianças muito educadas, eles estudavam muito, tipo, surreal. Quando eu cheguei na minha segunda host family, tipo, quando eu cheguei lá eu já achei demais, porque a menina ainda não tava, ela começou o pré quando eu tava lá. E assim, a gente tinha muita lição de casa, a gente passava tipo 1 hora fazendo lição de casa. E ela aprendia mandarim, ela aprendia Punjabi, tava aprendendo inglês praticamente. E ela fazia Kumon, nossa, era um monte de coisa. Eu lembro que a gente sentava e ficava horas fazendo lição de casa, principalmente de final de semana, era horas e horas fazendo. E isso me ajudou muito com algumas coisas, principalmente porque eu tinha acabado de chegar aqui, na pronúncia das coisas. Estar ensinando ela me ajudou porque me esforçou, me fez eu me esforçar a aprender mais. Eu acho que se faz sentido isso. Enfim, eu passei um perrengue lá muito grande, que foi quando eu sofri um acidente de carro. Eu acho que já tem um vídeo aqui no canal que eu conto o que aconteceu e tal, e como eles me ajudaram. Acho que isso é uma das fases mais marcantes, porque foi um dos meus primeiros meses aqui nos Estados Unidos. E eu jurava que eu ia entrar em rematch naquela época, porque, enfim, eu já tinha ouvido algumas coisas sobre eles e eu não achei que eles iam aceitar isso e tal. Ao mesmo tempo que eles sempre falavam que eles gostavam muito de mim, que eu poderia ficar lá pra sempre, eu acho que a gente sempre tem esse pé atrás, sempre, né? Porque no final de tudo a gente tá aqui pra trabalhar e, enfim... enfim, eu sofri esse acidente de carro. Vou deixar o link onde eu conto o que aconteceu aí embaixo pra vocês. A bateria da câmera tava acabando. Tava sem memória. Enfim, no final de contas, a culpa não tinha sido minha. Bateram no carro e foi uma batida de carro feio. O carro deu PT, foi horrível. Mas eles entenderam, porque tava na cara que não tinha sido a minha culpa, sabe? Eu tava lá direitinho, bonitinha, e a estúpida da mulher bateu no carro. E eu achei que isso ia fazer com que eles pedissem o coisa, e eles não pediram, eles foram... Sério, eles me ajudaram muito nessa época e eu acho que eu só dirijo até hoje, porque depois daquele dia eles me fizeram dirigir, tipo, no mesmo dia. Eles falaram, não, você não vai parar de dirigir, porque senão você vai parar de dirigir pra sempre. Porque você vai guardar esse medo pra você e você vai meio que atrofiar nisso e você nunca mais vai fazer. E eu agradeço muito eles por isso. Enfim, basicamente foi isso. Eu só fui visitar eles depois que eu terminei o meu primeiro ano. Foi super legal, eu dormi lá, as crianças choraram, eu fiz uma surpresa, sério. Hoje a gente é amigos, eu tenho os inscritos no Instagram, tipo, enfim... a gente sempre conversa, eles estão sempre abertos a me ajudar e eu, enfim, a gente é amigo agora. E eu acho que isso que é importante, porque a gente cria dessas crianças, eu criei daquela criança. Hoje eles até falam que tem vezes que ela chora e que ela pede por mim. E a gente entende, acho que algumas meninas vêm pra cá achando que isso é só férias e tal, só que... Você tem noção do tamanho da sua importância na vida dessas crianças. Enfim, e isso foi muito marcante pra eles, como foi muito marcante pra mim. E hoje a gente é amigo e é a melhor coisa, enfim, adoro. Então é isso, eles tiveram uma pera antes de mim, que ela também era brasileira, e eles não deram muito certo. Eles não tiveram nenhum grande conflito, pelo que eu saiba, mas não deu muito certo, então acho que depende muito. Enfim, você tem que procurar uma família que tenha um pouco mais parecida com você. E eu acho que isso ajudou muito com eles. E eu já fiz um vídeo também porque que eu decidi mudar de família no meu segundo ano e tal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida de qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder pra vocês. E se vocês gostaram, não se esquece de dar um gostei e de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram porque eu tô postando várias coisas legais. E é isso, tchau!